Quando eu digo que a palavra é o sopro divino capaz de materializar qualquer coisa, você precisa lembrar que isso vale tanto para as coisas boas quanto para aquelas que você não quer. E o que eu vou te mostrar aqui são 3 palavras que quase todo mundo fala sem nem perceber e que explicam exatamente por que a vida de tanta gente não anda. Essa palavrinha, ó, difícil, que você pode usar em várias situações. Quando você diz isso, o cérebro entende o quê? Que isso vai ter muito esforço. Toda vez que você fala, nossa, é tão difícil, não consigo entender essa matéria, é difícil esse trabalho, vai ser muito difícil ir para tal lugar. Daí já começa a colocar como, opa, isso vai dar muito trabalho. E o nosso cérebro, ele é programado para buscar sempre o caminho mais fácil. Por isso que a gente vai fazendo sempre as mesmas coisas, porque é mais fácil, o cérebro já se acostumou com aquilo, você vai meio que até num piloto automático. E se algo parece difícil, a mente já desiste antes mesmo de começar. E é exatamente nesse ponto que quem tem procrastinação, ó, se você tem, preste atenção, porque é este o ponto aqui. Você faz sempre o fácil e vai deixando o importante, o que você considera mais complicadinho, né, que vai demandar um pouquinho mais de um pequeno esforço e atenção sua para depois. E com isso vai começa o quê? A acumular, né? Acumular aquilo que realmente importa. Porque quem procrastina, ela faz, não é que ela está parada não fazendo nada. Ela faz um monte de coisas, mas tudo coisa que não é o ponto central. Porque o ponto central, ela já deu o comando mental de que aquilo é difícil, o cérebro já arranjou para que ela fosse no piloto automático fazendo aquilo que ela considera mais fácil. Então tudo acaba começando a dar errado. Por quê? Porque vibracionalmente você está afirmando que o caminho é pesado, que o caminho é impossível, que isso que você está tentando fazer você não tem capacidade. Daí você já abre o portal para que a sua mente inconsciente comece a trazer um monte de coisas que só venham a corroborar o quão difícil é tudo aquilo e que a melhor coisa que você tem a fazer é deixar para depois. Então, quem vive dizendo é difícil, nunca permite que o fácil se manifeste. Vai ficar sempre neste comando, até as coisas que aparentemente são fáceis, a pessoa vai ter um jeitinho de fazê-las se complicarem. Agora, ó, uma outra frase que a gente usa muito aqui, já nem só uma palavra, que é não vai dar tempo. Tudo a gente coloca o tempo, ai, não vai dar tempo, ai, isso daqui não vou conseguir, vou atrasar, então o tempo, quando a gente começa a falar e jogar tudo para o tempo não é algo que você tem ou que você perde, ele é algo que você vive. Eu acho muito interessante a gente pensar no tempo, que assim como a respiração, nós não temos a respiração. Por mais que você está o tempo inteiro respirando, você não tem a respiração. Mas você tem a sensação, na hora que você está respirando, que o ar é seu. Mas você está na respiração e a respiração está em você e você nela. É a mesma coisa o tempo. Você está no tempo e o tempo está em você. Mas você só consegue viver este tempo e este fluxo do tempo no aqui e agora. Então, quando você diz não vai dar tempo, o que é que você está criando? Uma barreira mental entre você e o seu momento presente, entre o aqui e agora, onde tudo se manifesta, onde todas as coisas acontecem. E aí a mente entra num estado de total bloqueio. Porque se não vai dar tempo, a gente nem tenta, né? Não vai dar tempo de eu chegar naquela festa, então eu já nem vou. Não vai dar tempo de eu terminar esse trabalho, então eu já nem começo. Então percebe que você vai criando bloqueios, esquecendo o quê? E só que o tempo sempre acontece no agora. Neste exato momento. E que absolutamente nada no universo está parado. Porque quando você fala não tem tempo, parece que congela. Congelou, não tem tempo, já está ali. E toda vez que você diz isso, não dá tempo, você sai do fluxo e a sua vida estanca. Você fica sempre parada porque está esperando um melhor tempo, né? Está esperando sei lá o quê. E essa espera, ela vai consumindo a sua energia. Uma outra palavra aqui, sim, né?
é uma preposição até, que é o que a gente fala sempre antes de alguma coisa, que é aquele ser, né? Esse IC. Esse ser, que a gente fala assim, que ela drena, mas ela vai drenando tanto a nossa energia criadora, de uma tal forma, é quando a pessoa fala assim, e se desse certo, e se desse errado, e se fosse de um jeito, e se fosse de um outro jeito, e se eu tivesse feito diferente, e se aquela pessoa tivesse ido embora, e se aquela pessoa não tivesse ido embora, nós estamos nesse EC criando uma história que não existe e tentando alterar um passado pela nossa imaginação. Então você começa a viver num vácuo, onde nada é o que é, porque esse ser não aconteceu nunca, porque ainda você está tentando alterar um passado que nem aconteceu, mas que você está criando, só que você está criando, ao invés de criar algo que te prospecta para frente, você está criando algo que te leva para trás, nessa expectativa de mudar algo que nem existiu. Percebe que coisa doida que a gente faz com esse tal de EC? Então isso te prende numa realidade que não existiu, não existe, nunca existiu e que também não é uma realidade que você nem quer que ela venha a existir. E de novo, isso impede que o novo se manifesta. A vida só anda quando você encara os fatos com objetividade. Então, aceitar o que aconteceu não é simplesmente se conformar e cruzar os braços. Esse ser que você fica ali tentando imaginar as coisas não é o que vai mudar e nem vai fazer com que você aceite ou deixe de aceitar. Aceitar é você reconhecer o que realmente aconteceu com objetividade. Aconteceu isso. Este foi um fato que ocorreu. E em cima deste fato objetivo é que você pode fazer a transformação. Não levando para um IC se tivesse acontecido diferente. Isso teria um vazio. Mas tá, aconteceu isso e a partir disso, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer daqui para frente com isso que aconteceu? Estas suposições que a gente vai criando na nossa mente só nos prende, só atravanca a nossa vida, só faz com que ela não deslanche. E às vezes a gente fica pensando que, nossa, só estou aqui imaginando como seria. Para quê? Imagine o que você quer que seja. Daí você coloca a sua mente, o poder da sua mente na criação. Desse jeito, você está colocando a sua mente na estagnação. Então, presta atenção no que você fala. Porque não são palavrinhas à toa que a gente está jogando. É energia, é força que estão ali se manifestando. Porque através dessa fala vem um pensamento, vem um sentimento, vem tudo junto. E lembra o que está na Bíblia, que diz assim, a língua benigna é a árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Então veja, é você sempre frutificando através do que você fala a sua vida. Mas a perversidade, que isso de estar voltando, essa coisa que a gente fica lá para trás, é como se fosse até algo mais meio que perverso conosco mesmo, né? Vai fazer o quê? Vai deprimir você. Vai te deixar lá para baixo. Vai colocar a sua energia lá embaixo. Vai deprimir o seu espírito. E a sua potência criadora foi para bem longe. Aliás, você está criando estagnação o tempo inteiro. Bom, agora para que a gente não estagne no nosso processo de evolução, de ampliação da sua consciência, você precisa, para receber mais vídeos nossos, comunicar à internet que você gosta desse tipo de conteúdo. Então você se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo, clica no sininho, faz tudo isso agora, que aí a gente se vê em breve.